Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Volume 13, capítulo 46, 27 de dezembro de 1921. A alma que vive na divina vontade põe em vigor a finalidade da criação, e em cada coisa que faz é um desabafo de Jesus que lhe vem. Continuando meu habitual estado, meu doce Jesus ao vir me disse: minha filha, cada vez que a alma entra em meu querer, venha refletir-se no espelho de minha divindade, e refletindo recebe os traços divinos, e estes traços a vinculam à divindade, encontrando nela sua mesma fisionomia, a reconhecem como uma de uma família, lhe dão lugar no meio das divinas pessoas, a admitem seus segredos, e reconhecendo nela como centro de vida, a seu querer, a admitem naquele ponto eterno e a enriquecem de tudo que a eternidade contém. Olha,
se funde com a Santíssima Trindade. A admite naquele ponto eterno e a enriquece de tudo que a eternidade contém. Ó, como é belo ver esta pequena imagem, nossa, inundada de tudo que a eternidade contém. Ela, como é pequena, se sente perdida, afogada, não podendo contê-la dentro de si, mas o amor, o desenvolvimento da vida de nosso querer nela, leva a voltar a refletir em nós. E nossas ondas eternas continuam como máquina que não cessam jamais seu movimento. Assim também a constância da criatura. Como essa máquina que não cessa jamais seu movimento. Subimos, como disse antes, subimos no ato único de Deus e lá permanecemos. Oh, como nos divertimos! Era esta a única finalidade da criação do homem, se fundir a ele, corresponder ao amor dele e receber dele o que ele é, a natureza dele, a fim de sermos para a glória dele essas criaturas divinizadas, outros Jesus. Com o intercâmbio de nossos quereres, ele conosco e nós com ele, formando nosso entretenimento e ao mesmo tempo fazer em tudo feliz o homem. A pessoa diz, eu vou viver a minha vida, eu não quero ser escravo de Deus, um robô, um boneco de Deus, não. Como uma pessoa me dizia ontem, a gente tem que viver, mas que vida é essa que você quer viver fora, separada de Deus? Que vida é essa? Que felicidade é essa que você reconhece estando distante da vontade de Deus? Não quer nem saber o que é a vontade de Deus para você. Não, eu vou curtir minha vida. Oh, meu Deus! Que felicidade maior que essa. Oh, como nos divertíamos juntos. Aqui, ó, Deus e a criatura e Deus vivendo juntos. Oh, como nos divertimos. Era esta a única finalidade da criação do homem, com o intercâmbio de nossos quereres, a minha vontade fundida a dele, a dele fundida a minha, uma só vontade. Eu não tenho que buscar nada lá fora, eu já tenho tudo aqui. Adão tinha tudo lá com Deus, ele deixou a vontade de Deus para ir buscar, caçar o quê? Caçar chifre na cabeça de Eva. E deu no que deu. Ele amputou dele a vontade de Deus. Se a perda de um membro traz tanto transtorno, ele amputou dele a vontade de Deus, o querer divino. E quantas vezes essa história se repete, quantas vezes essa situação se repetiu na nossa vida, na minha vida. Quantas vezes com as minhas atitudes eu disse que Deus nada, eu vou curtir minha vida. Que dor. Que dor, que dor, que dor. Esta era a finalidade do homem. Com o intercâmbio de nossos quereres, ele conosco e nós com ele, formando nosso entretenimento. E ao mesmo tempo, aqui, formando o entretenimento de Deus. E ao mesmo tempo fazer em tudo feliz o homem. Que Deus não tinha outro pensamento quando ele fazia lá, a sua imagem e semelhança e soprou sobre aquele boneco de barro o seu espírito. Deus não tinha outra finalidade em nos criar, senão para
compartilhar conosco a sua felicidade, né? O seu amor, a sua paz, o seu tudo, o Ele mesmo. Mas não, criatura obstinada na sua vontade, ela quer mais, ela quer outras coisas. Ela quer outras coisas. E essa história se repete continuamente, como lá nas Sagradas Escrituras, em que a pessoa lá trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Né? E assim a gente vê a todo momento. Né? Eu deixo tudo que é Deus para ficar com um momento de prazer, uma satisfação própria, uma felicidade vazia. Rompida a união com nosso querer pelo homem, Jesus diz do rompimento, começaram nossas amarguras e a sua infelicidade, assim que a finalidade da criação nos falhou, né? Falhou. Agora quem refaz esta falha, quem põe em vigor os direitos da criação, quem põe em vigor os direitos da criação, a alma que vive em nosso querer. Ela deixa para trás todas as gerações e, como se fosse a primeira criada por nós, se põe em ordem na finalidade com a qual criamos o homem. Nosso querer e o seu fazem um só. E operando com o querer divino, nossa vontade opera no querer humano. E eis que começam nossos rendimentos divinos na vontade humana. A finalidade da criação já está em vigor. E como nossa vontade tem modos infinitos, como tal que encontre uma alma que se preste para fazer nosso querer agir. Logo vem se refazer da falha de todas as outras vontades humanas. Eis porque a amamos tanto, até superar todo o amor de todas as demais criaturas juntas. A nossa vontade impedida de obrar e desprezada nas outras criaturas, ela lhe devolve o decoro, a honra, a glória, o regime, a vida. Como não devemos dar tudo a ela? Como não devemos dar tudo a ela? Porque se retornamos à ordem, damos este contentamento, essa satisfação a Deus e o reparamos pelos outros que ainda estão lá na obstinação de suas vontades. Né? Na divina vontade, dou-te por mim e por todos, é o que Nossa Senhora fez. Né? Apenas por ela, Deus veio à Terra, Ele se encarnou por ela, e só ela bastava, só ela deu a Deus a correspondência. Né? Ele teria morrido só para salvar a ela. Né? De tal modo que ela já havia sido salva antes, e por isso, né, ela foi imaculada, pura, sem manchas. Né? Mas ela própria, na divina vontade, disse não, também a eles. Né? E ela deixou lá o seu trono, o seu posto, para vir em direção dos seus filhos. Né? Que foi o que Jesus fez na cruz, no alto da cruz, quando entregou a ela João, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, é um chamado a todos nós, é um dom que Ele quer dar a todos nós. A todos nós retornamos à ordem. Ninguém é para ficar de fora. Fica alguém de fora é porque ela própria não quis. Assim como Judas, ele foi até o último momento, Jesus foi atrás dele até o último momento, para que ele se arrependesse, para que ele se voltasse com uma vontade firme e decidida. Judas não quis e pecou contra o Espírito Santo, né, achando que o seu pecado era superior ao perdão de Deus, e se desesperou. Né? O meu caso
Não tem solução, não tem reparação, não tem. O que eu fiz não tem remédio. Não tem remédio, não tem perdão que eu fiz. Aí, de fato, Deus não tem o que fazer. A própria criatura se joga no inferno. Não condena as almas, elas próprias que se veem nessa condição, né, sem nada de humildade, e elas próprias se jogam lá, recusando essa grande graça, esse tudo que Deus quer dar a ela. É como ele disse, o meu sangue é rejeitado e pisoteado. Torna útil a Jesus. É como ele disse no trecho acima. Depois, como se não pudesse conter o amor, que a felicidade da Santíssima Trindade, quando a criatura se move em direção ao retornar à ordem, a ocupar o posto a qual foi designado por Deus a ele, né, ao propósito para o qual foi criado, né? Como se não pudesse conter o amor, apertou-me ao seu coração e acrescentou: tudo, tudo, a pequena filha de meu querer, estarei em contínuo desabafo sobre ti. Teus pensamentos serão o desabafo de minha sabedoria. Teus olhares serão o desabafo de minha luz. Teu respiro, teu palpitar, tua ação serão precedidos por meus desabafos. Logo terão vida, né? Logo terão vida. Não mais mortos. Não mais a realizarmos os abortos divinos, fazendo a nossa vontade, mas promovendo vida e vida divina, operante, vivente, reinante em nós. Né? Seja atenta, meu filho, minha filha, e em cada coisa que faça, pense que é um desabafo de Jesus que te vem. Não o deixamos mais. Em cada coisa que fazemos está o pensamento dele, o pensamento aqui, ó, cada pensamento, né? Cada coisa que faça, pense que é um desabafo de Jesus que te vem, um desabafo de amor. Né? Volume 13, trecho 50, 11 de janeiro de 1922. As almas que vivem no divino querer serão ao corpo místico da Igreja como pele ao corpo e levarão a todos os seus membros a circulação de vida. As almas que vivem no divino querer serão ao corpo místico da Igreja como pele ao corpo e levarão a todos os seus membros a circulação de vida. Grande, né? Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando no santo querer divino e dizia entre mim: todos os filhos da Igreja são membros do corpo místico, do qual Jesus é a cabeça. Qual será o lugar que ocuparão as almas que fazem a vontade de Deus neste corpo místico? E Jesus, benigno, sempre benigno, ao vir me disse: minha filha, a Igreja é um corpo místico, do qual eu me glorio de ser a cabeça. Mas para poder entrar neste corpo místico, os membros devem crescer. A devida estatura, de outra maneira, deformariam meu corpo. 2000 anos se passou, né, para que esses membros desenvolvessem e chegassem à estatura do Cristo, à idade adulta, né? Devem crescer à devida estatura, de outra maneira deformariam o meu corpo. Mas, ai, quantos não só não têm a devida proporção, senão que estão putrefatos, chagados, tantos que dão asco à minha cabeça e aos outros membros sãos.
né? É a condição dos irmãos que estão obstinados no pecado. Agora, as almas que vivem em meu querer, ou viverão, serão ao corpo de minha igreja como a pele ao corpo. O corpo contém pele interna e pele externa. E como na pele está a circulação do sangue, que dá vida a todo o corpo, e é em virtude desta circulação que os membros atingem a devida estatura, né? É essa proteção que tem também, né? Se não fosse pela pele e pela circulação do sangue, o corpo humano seria horrível à vista e os membros não cresceriam à devida proporção. Né? Imagina um corpo sem a pele, né? Os órgãos, os membros todos expostos. E como o sangue corre na pele, né? Como Jesus acaba de dizer, esse sangue se perderia ou não surtiria o devido e esperado efeito, como se dá. O corpo humano seria horrível à vista e os membros não cresceriam à devida proporção. Veja então quanto me são necessárias estas almas que vivem em meu querer, tendo-as destinado como pele ao corpo de minha igreja e como circulação de vida a todos os membros, serão elas que darão o devido crescimento aos membros não crescidos, as que curarão os membros chagados e os que com seu contínuo viver em meu querer restituirão o frescor, a beleza, o esplendor a todo o corpo místico, fazendo tudo igual à cabeça, que reinará com toda a majestade sobre estes membros. São estes, serão elas que darão o devido crescimento aos membros que não crescidos, as que curarão os membros chagados, e as que com seu contínuo viver em meu querer restituirão o frescor, a beleza, o esplendor a todo o corpo místico, fazendo tudo igual à cabeça, que reinará com toda a majestade sobre estes membros, tornando-se um com ele, como foi dito que varrerá o pecado da face da terra. Curarão os membros chagados e as que, com seu contínuo viver em meu querer, restituirão frescor à beleza. Eis porque não poderá chegar o fim dos dias se não tenho estas almas. Não pode chegar o fim dos dias se não tenho estas almas, que vivam como perdidas em meu querer. Elas me interessam mais que tudo, que repetem a vida de Jesus, que faz-se ouvir novamente, o que São João Batista ouviu: eis, meu filho amado, a quem eu ponho todo o meu agrado. Por quê? Porque vive da minha vontade querida e divina. Elas me interessam mais que tudo. Então, tudo que se deu, tudo que se dá, é para que venham estas almas. Tudo que foi vivido até aqui foi para que viesse estas almas, as filhas do seu divino querer, a pele da igreja, do corpo místico. Que ridículo faria este corpo místico na Jerusalém celestial sem elas? E se isto é o que me interessa mais que tudo a mim, também deve interessar-te mais que tudo a ti. Aqui está. Se é o que mais interessa para Deus, deve ser a prioridade na minha vida. Então, como a pessoa me diz, você tem que viver, eu tenho que viver isso aqui. A gente tem que viver para promover isso aqui. A formação dessa pele
no corpo místico da Igreja de Cristo, a fazer o mesmo que a cabeça faz, a trabalhar com Ele. E não há vida melhor. Bem se interessar-te, né? E se isto é o que me interessa, mais que tudo a mim, também deve interessar-te mais que tudo a ti. Se me amas mais que a ti mesmo, se me amas, e eu de agora em diante darei a todos teus atos feitos em meu querer, virtude de circulação de vida a todo o corpo místico da Igreja, como circulação de sangue ao corpo humano, teus atos, estendidos na imensidão do meu querer, se estenderão sobre todos, e como pele cobrirão estes membros, dando-lhes o devido crescimento. Por isso, seja atenta e fiel. Né? Seja atento e fiel. Né? Vamos juntos. Né? Como circulação de sangue ao corpo humano, teus atos estendidos na imensidão do meu querer se estenderão sobre todos, né? A curar aqueles membros lá, né? Chagados, deformados, a trazer a saúde, o frescor, a vida divina também a estes, né? De modo a não ter nenhum elemento que difere, né? Desse corpo, de modo a estar tudo em harmonia. Trabalhemos para isso ser, por isso seja atenta e fiel. Depois estava rezando, toda abandonada no querer de Jesus, e quase sem pensar disse: meu amor, tudo é em teu querer. Minhas pequenas penas, minhas orações, meu batimento, meu respiro, tudo que sou e posso, unido a tudo que és tu para dar o devido crescimento aos membros do corpo místico. Jesus, ao ouvir-me, mais uma vez fez-se ver e, sorrindo de satisfação, acrescentou: como é bonito ver no teu coração as minhas verdades, como fontes de vida, que imediatamente tem o teu desenvolvimento e o efeito para o qual se comunicará. Que imediatamente tem o seu desenvolvimento e o efeito para o qual se comunicaram. Por isso, corresponde, e eu terei a honra de que, assim que veja desenvolvida uma verdade, uma nova fonte de verdade farei surgir. Né? E isso não se esgota. Né? E essa fonte de verdade, Jesus a fará surgir por todo sempre, por toda a eternidade. Porque assim como o nosso ofício hoje de ser essa pele, de ser essa pele para o corpo místico da Igreja, né? A promover o desenvolvimento, né, dos membros, a curar as chagas, as doenças, as feridas. Assim também, começando hoje, assim também continuaremos por todo sempre. Como ele disse, como é bonito ver no teu coração as minhas verdades como fonte de vida. Né? Essa vida que há de jorrar, né, para fora, que imediatamente tem o seu desenvolvimento e o efeito para o qual se comunicaram. Por isso, corresponde. Né? A correspondência corresponde, e eu terei a honra de que, assim que veja desenvolvida uma verdade, né, aqui o papel da criatura, desenvolver tal verdade, conhecer a consciência, fazer vida, preciso fazer vida nossa tal verdade, a ponto de também comunicarmos ela fora, essa vida jorrar para fora, de modo a ser vida também para os demais, como foi dito, a ser cura,
a formação, a maturação desse membro, o desenvolvimento desse membro. E terei a honra de que, assim que veja desenvolvida uma verdade, uma nova fonte de verdade farei surgir aqui em teu coração, em ti. Como diz que é belo ver no teu coração as minhas verdades, para que ele fique ainda mais. Jesus, ao ouvir-me, mais uma vez fez-se ver e sorrindo de satisfação, a fim de que esse sorriso e essa satisfação seja plena e contínuo. Contínuo também deve ser a nossa correspondência, o fazer vida no querer divino, constante, sem interrupção, sem falhar, Seja atenta e fiel. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Deus abençoe a todos. Divina vontade reina na minha e na nossa vontade. Amém. Fiat.